Aí, Opa! Saulinho. Eu tô te vendo. Cara, Tá me vendo? você tá muito bonito agora, porra. Caramba, né, cara? Muito Caramba. bonito. Ainda bem, Ô, a gente, pessoal, a vocês gente estão combinou de ouvindo o pentear o Saulo? cabelo, né? Tá todo mundo escutando aí? Cara, mas com essa quarentena não dá pra cortar o cabelo, né? Como é que faz? Deu bom, né? A galera tá entrando aí. Deu bom. Agora. Boa. Boa! Excelente, hein? Boa. Vamos rezar pra não cair. Não se mexe muito aí, cara. Pra não Cara, cair nada. fica todo mundo parado aí, essa porra. Fica parado. Luiz, irmão, que honra, cara. Que honra. Eu não sou de fazer live, mas, puta, eu não era, né? Porque agora eu vou engatilhar uma live aqui com a galera nas próximas semanas, mas muito feliz em fazer primeiro com você, que você sabe a amizade, o carinho, a admiração que eu tenho pela pessoa, né? Depois de um negócio, depois de tudo. E fazer essa live contigo e poder estar com essa galera aí, pra mim é uma honra, né? Porque Prazer é meu. É mais do assim, a recíproca é mais do que verdadeira. essa galera que me acompanha há um tempinho, assim, tipo, poder apresentar um fundo que sou cotista, admiro, dentro da minha consultoria, é um dos fundos que fazem parte, né? A gente, no final das contas, acaba fazendo fund picking, né? A maioria das pessoas tem que trabalhar, então não dá para fazer stock picking, vocês que acabam fazendo isso. Então, eu vou tentar botar fazer uma metodologia para a gente conversar, para a gente não ficar meio perdido, tá, Luiz? Tá bom, vamos Então, lá. Acho que assim, a galera também já. Aquele basicão, acho que a galera já ouviu aí. Essa aqui é a número 133, meu amigo, em 3 semanas. puta Impressionante, que né? tá fora, né, mano? Foda, tá? Pô, É, o meu pai falou, pô, você tá indo até enterro de anão, cara. Não, Impressionante. cara, daqui a pouco eu tô indo no banheiro, você pula lá dentro, aparece lá, tá foda. É, mas assim, o intuito de fazer a live é exatamente essa, né? Falar um pouco da estratégia do fundo, que eu já te falei isso, faço questão de falar. É uma estratégia singular, daqui a pouco alguém vai copiar, faz parte do benchmark, né? Mas ela era uma estratégia singular, eu te conheci o quê? Ali em novembro, eu já falava isso, né? E explicar um pouco para as pessoas, né, na hora de você fazer uma estratégia de alocação, eu sempre gosto de ter assim, como é que eu seleciono fundos, né? Eu escolho um âncora e depois eu saio descorrelacionando boas gestões, né? Não adianta nada você ter um puta fundo, vários nomes, mas todo mundo andando para o mesmo lado, né? Então você só está colocando risco na carteira. E eu acho que o teu fundo ele cumpre um papel de descorrelação que faz com que a carteira consiga atacar defendendo, né? É um negócio engraçado, né? Você consegue subir e numa composição de carteira ótima, essa carteira ela cai menos do que o Ibovespa, né? E também não ficar só no risco, tipo Forpus, por exemplo, que eu sei que você tá, porque, enfim, faz sentido para você, mas para as pessoas que querem montar carteira. Então, é um negócio que o Florian fala que é muito bom, né? Eu gosto de ter Banco do Brasil, mas eu prefiro ter Banco do Brasil e Renner, né? E eu prefiro ter Banco do Exatamente. Brasil, Renner e Alaska, né? E outra coisa. Então, eu vou deixar você falar, mas fazendo um pouco da introdução do que é que eu quero que as pessoas entendam aqui, que não é o momento do Luiz, né? Mas é a apresentação de uma empresa, né? Das pessoas e quem investe no final em fundos está contratando um sócio. Então eu quero apresentar você como um possível sócio das pessoas que estão escutando e não só aquele cara que conseguiu cair menos do que Ibovespa, porque a gente sabe que isso aqui é uma parte da história. Perfeito. Então, Obrigado aí, Saulinho, pela introdução. eu Então, queria assim, só fazer isso. Te apresenta e fala um pouco do fundo de começando, você. assim, vou começar, dado que a gente vai apresentando aqui um sócio, começar falando um pouquinho dos meus sócios, né? Francisco, Michel, que são os gestores do fundo, estão juntos aí desde 2005. Eles têm histórico de cota, vou falar deles rapidamente, histórico de cota de 2007 a 2013, com exatamente esse mesmo produto. Nesses 5 anos, nesses 7 anos quase, a bolsa caiu 10%, eles subiram 310%. Em 2008, a bolsa caiu 40%, eles caíram 4%. Em 2009, a bolsa subiu 80%, eles subiram 100%. Então, assim, é um pessoal que está tá há muito tempo junto, mais que testado. E aí agora a gente abriu a Forpus em 10 de maio de 15, né? Fez 5 anos agora. A gente está subindo aí, acho que uns 300, e a bolsa está subindo, sei lá, uns 60, 50, uma coisa assim nesse período. Dito tudo isso, o que é a Forpus? Tá? A Forpus Capital é uma gestora com uma única estratégia, 100% focada no mercado de renda variável, com foco no Brasil. Então, tem muitas gestoras, tem muitos fundos, tem muitos gestores que a gente respeita, que a gente acha bom pra caramba, que fazem o bottom-up. O que quer dizer bottom-up? De baixo para cima. Então, o cara tem um time de analistas que fica ali peneirando uma série de ações
e normalmente eles se importam um pouco com o que está acontecendo no mundo, ou então isso é só um detalhe final. Então, a gestão está bacana, aquele produto está bom, eles estão fazendo uma reestruturação que vai funcionar. Enfim, tem uma série de gatilhos de compra de uma ação quando você faz essa gestão bottom-up, que também é chamada de value investor, né, investidor de valor, e aí uma série de motivos que fazem esse gatilho de compra começar. A gente faz exatamente o contrário. A gente começa de cima para baixo, então nossa gestão é chamada de top-down. Então, para a gente, o que mais importa é o cenário político e macroeconômico, e daí a gente vai ter os vetores, né, quais são câmbio, quem vai ser o presidente, qual vai ser a política fiscal, qual vai ser o juros, commodities é para cima ou para baixo. E isso aí vai dar os vetores que a gente vai escolher quais são os setores que a gente vai comprar. Então, uma vez escolhido quais são os setores, a gente está lá e a gente tinha que ter uma alocação num sistema que é bem famoso fora do Brasil, que é chamado 130-30. O que quer dizer isso? A gente fica 130% da carteira comprada e 30% vendido. Então, isso aí se anula, né, como exposição. Então, a exposição líquida é 100, mas a exposição bruta é 160. Ou seja, cada R$1 que você põe aqui na Forpus, você tem R$1,6 de exposição, que é R$1,3 comprado e R$0,3 vendido. Então, tem essa alavancagem. Pô, mas o fundo é bem alavancado. O fundo é bem alavancado. Como é que você dorme com isso? Para fazer isso, a gente faz uma proteção, que é o nosso terceiro layer ali, a terceira subestratégia, que é a proteção do tail risk. O que quer dizer isso? A gente está sempre comprado, absolutamente sempre, pelo menos em torno de 1,5% a 2% em opções, muito fora do dinheiro. O que quer dizer muito fora do dinheiro? Pelo menos uns 12% a 15% diferente do strike daquele momento, é diferente daquele preço. Se o ativo que a gente está comprando opções naquele momento está 100, a nossa opção vai ser ou para 115 se a gente estiver comprando para cima, ou para 85 se a gente estiver comprando para baixo, algo nessa linha. Então, a carteira só funciona de uma maneira única ali, como um organismo, porque tem todas as pontas. Só dá para ficar comprado 130%, porque fica vendido 30%. Só dá para ficar alavancado 160%, porque tem essa proteção. Então, assim, o nosso carro a gente só pode acelerar um pouquinho mais porque a gente tem um seguro comprado. Senão a gente não conseguiria fazer. Luiz, se você só essa proteção, que agora foi o que funcionou, né? A gente já entra ou não nos eventos. Eu tenho umas perguntas aqui. Mas, assim, Luiz, se tivesse só essa... Vamos fazer uma carteira só com as proteções. Provavelmente essa carteira perderia dinheiro. Porque ela sempre está ali, a gente gasta 2% por vez, a gente roda isso aí umas 3 vezes e meia por ano, então nos custa uns 4,5%, 5% ao ano para manter esse seguro, que a gente só usa de vez em nunca, né? São 13 anos de cota. A gente usou em 2008, a gente usou em 2016 na Dilma, e a gente usou agora em 2020, são 3 vezes. Então, são 3 em 13, né? Então, são 13 anos queimando 4% a 5%, e de vez em nunca isso aí funciona. Mas a carteira como um todo só existe por causa disso, e a nossa ponta longa, que é a ponta mais importante, que é a alocação em si, é isso que paga o custo de todo o tempo. Então, basicamente é isso. A Forpus Capital é uma gestora de ações para bater o Ibovespa com muita proteção. Eu não vou dizer que a gestora com mais proteção seria a Leviandade, mas sem dúvida é uma das gestoras com mais proteção em ações que a gente tem. Eu acho que isso define vocês, né? Tipo, esse DNA, ele é seu, né? É seu, né? Da gestora, né? Ela é reconhecida por isso. Então, não é a única, mas ela define muito o papel que vocês cumprem dentro de uma carteira. Eu vou pedir para a galera compartilhar essa live. Tem um aviãozinho aí embaixo de vocês. Aperta nesse aviãozinho e manda para mais pessoas, que eu acho que mais pessoas podem assistir também isso aqui que a gente está conversando, tá? Quem puder aí compartilhar, o Luiz, a gente agradece aqui. Uma coisa que eu quero te perguntar, isso é engraçado, né? Eu tenho até um roteirinho aqui, meio que pronto para te perguntar, porque você sabe, né? Eu queria fugir do mais do mesmo. Essa apresentação, com certeza, se alguém botar no YouTube, você tá lá, né, falando isso. Mas eu acho interessante você sempre reforçar, porque isso denota o DNA que vocês têm. Eu queria falar um pouco, tipo, o Luiz, eu conheço pessoalmente e queria revelar um pouco de uma conversa que a gente teve domingo, né? Tava eu, você, o Dr. Luiz e o Breda, né? A gente falando domingo ali no grupo. Isso.
E tem um negócio muito interessante que você falou, né? Eu vou no filosófico para voltar isso para a Bolsa e como isso define um pouco também da cabeça do gestor. Assim, eu contrato pessoas, então, pô, se eu confio no Luiz enquanto ser humano, como uma cabeça, cara, eu quero ter esse cara como sócio e a gente conversando lá, né? O quanto essa crise, é engraçado como a crise revela muito, né? Ela revela sobre as deficiências nossas ou sobre as faltas de prioridade e a crise ela tem um papel primordial de eliminar, né? Eliminar excessos de alavancagem, de autoconfiança. O impacto cultural que isso tem, Luiz, é um negócio que você colocou lá, que eu quero que você fale isso para a galera, porque ficou na minha cabeça e eu conversei com o Dr. Luiz na segunda-feira sobre isso. Esse processo darwinista, né, que acontece, então, né, vindo da revelação e da eliminação dos excessos, como isso vai impactar na sua cabeça, eu quero sua visão de mundo agora, o social e isso convertendo para a Bolsa. Eu acho que você tem muito a colaborar expondo um pouco isso para as pessoas. Acho que isso aí assim, é a derivada da frase daquele filósofo, não sei se grego ou romano, chamado Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Essa frase ela é importantíssima. Sensacional. Então, assim, a gente ia... Então, eu estou no mercado aí desde 99. São 20 anos aí, perdendo cabelo, ficando com o resto que tem, tá pouco. Até a orelha fica coberta aqui. Assim, a grande verdade é que o pessoal fica super confiante. Eu lembro, vai um casamento, aí chega lá, uma pessoa que está com 1 ano de bolsa, 2 anos de bolsa, alguma coisa assim, e aí a gente ia começar a bater um papo, eu trabalho no fundo, a gente faz proteção, a gente compra isso, a gente compra aquilo. Cara, pô, não, eu vou botar todo o meu dinheiro, vou alavancar em ação XYZ, IRB, sei lá o quê. Fala, cara, mas é melhor, você não põe um pouquinho aqui, põe um pouquinho renda fixa. Não, isso aqui eu gosto de rentabilidade, eu quero porrada, aguento, né? eu aguento, né? Eu aguento, eu sou risk taker, tá. E esse papo, assim, a pessoa sendo até, sem querer ser mimizento aqui do lado, mas assim, sendo arrogante com você e te tratando como alguém que não tem ideia do que você está fazendo, porque ele só vê o mercado para cima e ele tratando ali como o mercado é para cima e você é frouxo. Cara, você fica fazendo esses heads, você fica diversificando, isso é coisa de gente frouxa. Eu estou legal. Pô, quanto subiu o seu fundo? 60. Não, eu comprei uma ação que subiu 400. Pô, legal, tá? Só um parênteses. Michael Lang, nosso 8 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, aniversariante do dia presente. Parabéns, mestre. Parabéns. Então vamos lá. Vai dar tempo da gente falar do jiu-jitsu depois, né? Depois a gente fala vamos embora. Aí E aí acontece, aí eu tenho feito essas lives, tá? E tem muita pessoa física, tudo mais, e é essa a ideia mesmo, transferir o conhecimento. Mas assim, aí eu vejo o pessoal assim, a gente começa a fazer esse papo, fala, alocação, aí a gente começa a falar de teoria, da economia, talvez o fluxo do dinheiro sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil, aumente juros, diminui juros, enfim, uma série de conhecimentos que eu julgo, conhecimentos superiores, que assim, é onde as pessoas vão aprender a analisar os investimentos dela. Mas fica todo mundo assim, me fala logo, me diz uma ação para eu comprar, eu compro ou vendo, me ajuda, me dá alguma coisa, porque assim, é o desespero do cara que comprou 100% do patrimônio dele numa ação X, que ele, muitas vezes, ele sabe o que é, sei lá, vou usar um exemplo, IRB. Ele não sabe que IRB é a empresa XYZ que faz o produto ABC, que não sei o quê. Para ele é um númerozinho na tela que sobe e desce um preço. E aquilo ali é nada, aquilo ali é o restore do restore. A JHSF, a empresa que eu pessoalmente sou mais envolvido aqui na empresa, que eu olho mais, porque não faz parte do meu dia a dia olhar empresas, tá? Então, mas aqui eu acabo olhando, meu pai trabalha no mercado imobiliário, então eu acabo tendo e assim, fazendo um parênteses, você que quer saber, Luiz, como é que eu começo a analisar a empresa? Eu vou ler todos os livros de valuation. Cara, não é assim que você vai fazer, porque você vai ver um monte de nome que você não serve para nada, que você não conhece, não vai servir para nada. EBITDA, cara, pega uma indústria que você gosta. Vamos supor, o meu pai, ele tinha uma imobiliária
Então, eu cresci ali ouvindo o mercado imobiliário. Então, escolhe uma empresa dessa, vai atrás dela, vê, e aí você aprende sobre algo que você já sabe. Aí você fala, porra, JSF, Zetec, qualquer um. Aí, pô, você lê no jornal, cresceu o número de venda de apartamento e o governo liberou uma linha de crédito. Aí você vai ver que a sua ação provavelmente vai subir o valor dela ali. Aí quando você vir o demonstrativo, o balanço, aí você vai lá e olha lá olha lá dentro das linhas e fala, teve um lucro não recorrente. Aí você olha no livro, vê o que é aquilo. Mas faz ao contrário. Primeiro pega uma empresa que você gosta, um produto que você gosta de chocolate, vai lá, pega uma empresa de chocolate, alguma coisa assim, e começa desse jeito. Mas enfim, voltando aqui, aí a gente via as pessoas desesperadas, me ajuda, que eu botei todo o meu dinheiro, porque vocês falaram que era para entrar na bolsa, não sei o quê. Só para responder, Érico, eu sou um dos fundadores, tá? E eu sou responsável, eu faço parte aqui do comitê de gestão. Então, como a gente faz uma estratégia mais top-down, então a parte macro é muito importante. Eu trabalho uma das minhas principais atribuições aqui é a montagem do cenário macroeconômico, tá? Criar um cenário macroeconômico e também faço a relação corporativa, tipo, fazer isso, falar com empresa, falar com distribuidores, esse tipo de coisa. Mas beleza. É o front face. Exatamente. Então, é isso, assim, acho que eu queria te dizer, sabe? Eu acho que as pessoas vão entender que tem risco. Tem gente aí que tomou a primeira porrada na vida. Não é a primeira porrada financeira, é a primeira porrada na vida. Então, assim, vai começar a entender que as coisas às vezes dão errado. Então, assim, agora eles estão tendo uma oportunidade de ouro de fazer o suitability de verdade, né? Uma coisa que eu tenho dito. Você vai lá e, pô, te dá um formulário. Como é que você se sentiria se seus investimentos caíssem 30%? Aí você está no ar-condicionado, tomando sua Heineken, olhando ali. Pô, pra mim tá tranquilo. Pô, pra mim não vai ter problema nenhum. Agora você tá tomando esse 30%. Então agora você vai dizer como é que você se sente. Eu tenho clientes na consultoria que falaram isso para mim. Saulo, é o seguinte. O cara até entende, né? Porque tem um processo educacional, né? Ele fala, eu entendo que eu tô perdendo, mas eu não aguentei. Quando a bolsa recuperar, vamos estabilizar essa carteira, vamos deixar ela menos, vamos atacar menos, né? Então, se o cara não vai sacar, pelo menos ele não vai assinar perda permanente, mas ele entendeu que a estrutura das próximas alocações já vão em ativos de menos risco. Né? Então, é nessa hora que o suitability vale. Né? O papel não vale de nada. Né? The real suitability. É exatamente isso mesmo, cara. A gente tá no momento de você fazer. Doeu demais a porrada, você estava sobrealocado. Pô, você está muito tranquilo, pô, talvez esteja subalocado, seja a hora de você comprar um pouquinho mais. Você está ali, entende o que está acontecendo e está vivendo, então você está alocado de maneira correta. Eu, por exemplo, eu me sinto totalmente... eu estou corretamente alocado. Eu tenho 100% do meu dinheiro na Forbes. E se fosse diferente, né, cara? E eu estou aqui olhando ele com a lupa o dia todo, e eu olho o meu, consequentemente, eu olho de todo mundo, né? Então, acho que essa que é a ideia. É impossível alguém perder mais dinheiro do que eu, percentualmente, em relação ao patrimônio, em qualquer queda da Forbes. Porque eu tenho 100%. Então, se tiver algum louco, não façam isso. Se tiver algum louco que botar todo o dinheiro aqui, não faça isso de jeito nenhum. Você vai perder no máximo igual a mim, percentualmente falando. Então, se a Forbes cair, não ligue cobrando, me ligue consolando, né? Que eu vou chorar. Exatamente. Pô, não venha me bater, me traga um lenço. Me traga um lenço, uma Heineken, enfim. Exato. E o engraçado disso que você tá falando é isso, né? Então, como revela tudo e o suitability da vida real, ele é brutal, né? Ele é brutal. Uma coisa que eu queria brincar contigo aqui, saindo, mas, pô, eu acho que você sintetizou muito bem. Eu queria fazer uma cronologia que eu acho muito interessante do teu fundo, porque é o seguinte, o teu fundo ele defendeu muito, eu tenho uma preocupação com o cara que estava, ele está muito feliz, o cara que entrou agora, ele está dizendo, mas cadê aquele cara que defendia? Né? Eu fiz uma cronologia do teu fundo que ela é bem interessante, claro que ele cai menos, você tem posição vendida, e é estrutural, né? Não é tático, né? Isso que vai sempre ser da natureza dele. Mas eu fiz uma cronologia que era o seguinte, eu olhei o teu fundo até o dia 21 de fevereiro ali, antes do carnaval, sexta-feira do carnaval.
Então, o fundo, pô, de janeiro até aquele dia, ele estava igual o Bovespa, bonitinho ali, bem sharp, né? Depois do carnaval até o dia 3, ele zigue-zagueou ao contrário, né? O Ibovespa foi lá para baixo e ele foi lá para cima. No dia 4, ele começou a zigue-zaguear igual ao Ibovespa, mas com a queda menor por conta da estrutura redeada na venda. Então, é engraçado, né? Porque eu fico imaginando o cara que entrou depois do dia 4, né? Que o fundo aí começou a cair, o cara fala, mas porra, cadê esse fundo aqui? Então, eu tenho algumas perguntas, bora lá. Eu estou elaborando para construir a pergunta, né? Então, primeira pergunta é, você tinha posição vendida no S&P, em bancos, alimentos e bebidas ali, né? Que eu li a carta, era um pouco do estrutural vendido de vocês que conseguiu defender bem as puts e a venda. Até nas alocações a gente vê lá. Primeira pergunta, para onde é que foi o dinheiro do seguro no dia 4? Né? Segunda pergunta, me conta, eu acho que é muito curioso, as pessoas falam, eu quero saber o dia a dia, né? A decisão de vender naquele dia e onde alocar. Eu queria entender o que se passou dentro daquela sala naquele dia, para as pessoas entenderem como é esse processo, né? Porque você tem que construir outro hedge, né? Porque é estrutural. E fala para os cotistas que entraram depois do dia 4 o pensamento e a visão futura do fundo, porque eu acho que alguém está vivendo emoções diferentes num curto espaço de tempo que o teu fundo se projetou muito para o mercado, né? Então conta um pouco dessa história aí. Perfeito. Então, a gente vem carregando, principalmente puts de S&P desde depois da eleição presidencial, né? Então desde de dezembro de 18. Aí a gente vem carregando, vem pagando, tá? No carnaval deu o Corona Oil aí, né? Então, assim, na quarta-feira de cinzas, a bolsa caiu 7, a gente subiu 3. Foi dia 26 ou 27, se eu não me engano. E aí a gente... O que aconteceu? A nossa carteira de ações ia caindo, mas a gente ia ganhando um dinheiro insano através do engordamento das opções. Só que as opções, elas estavam ali 5% para baixo, 10% para baixo, 15% para baixo. Elas vão ficando muito gordas, elas param de proteger o portfólio. A gente vai vendendo aquelas ações, tá? Aquelas opções, e vai fazendo caixa. A carteira que a gente estava lá, 130, 30 mais ou menos, todas as ações vão caindo, a parte short vai aumentando, a gente vai zerando para manter. Só que a carteira, a gente vai reduzindo a exposição de maneira natural. A carteira cai 10, 15, 20%, o short compensa, então a gente vai ficando com caixa. Então a carteira vai ficando cada vez menor, o caixa vai subindo e a gente vai mantendo aquilo ali. Aí, passou um tempo, a gente vem ali, a gente fica vários dias e a gente praticamente não varia, porque o que acontece? Tem a taxa de performance também, que dá um cushion ali, enfim, a gente fica ali, a bolsa sobe 2, a gente sobe quase nada, a bolsa cai 5, a gente vai quase nada. E ele vai ficando parado. Uhum. E aí vai chegando um momento que a gente fala assim, pô, eu lembro que foi isso, a gente falou que, cara, nos 74 mil pontos, a gente fez um grande valuation, assim, numa meio diagonal de vários setores, fica muito, muito, muito barato. Tem muita coisa precificada de uma maneira insana. A gente vai começar a comprar. E aí a gente começou a comprar. Começou a refazer a carteira. Tanto que teve um dia, numa quinta-feira, que a gente achou que era o borrow. Ali foi talvez um erro de timing nosso. A gente achou que foi o low da carteira. Você não errou sozinho nessa. Eu disse para todo mundo, ó. Jim Simons, the man who solved the market, tá caindo 24. Ou seja, o cara que resolveu a porra tá caindo, né? Buffett cai, o Stuberger comprou antes. Então, isso é muito engraçado. Tem muita gente me perguntando, Saulo, eu comprei muito cedo. Não se preocupe, eu acho que não foi só você, né? Então é legal escutar isso de você, né? Eu só quero responder rapidamente o PVMV aqui, que essa é uma pergunta que muita gente faz, que, pô, vocês protegem bem na queda, mas não tem perigo de não subir. Em 2008 a gente caiu 4, enquanto a bolsa caiu 40, e a gente subiu 100 em 2009, e a bolsa subiu 80. E aí o ano passado a gente subiu 60 contra 30, e no ano anterior 50 contra 15, e assim vai. Então, em 2016 a gente subiu 70 contra 15, então, sim, não é só para baixo. O Saulinho definiu bem aí que a gente tenta defender atacando, atacar defendendo, seja lá como for. Mas aí a gente voltou a comprar, e aí só que a gente entendeu o seguinte, até então, a carteira, então, nesse dia, assim, acho que foi dia 13, se eu não me engano, foi dia 3 de março, a gente
tinha o maior alfa que a gente teve esse ano. A gente estava com 39% de alfa. O que quer dizer? Tá aqui, ó, tá anotado aqui, cara, 3 de março, assim, foi quando você foi muito pra cima. Acho que a gente estava subindo uns 2, 3 e a bolsa estava caindo uns 35. Ó, no dia 3, vocês estavam subindo 2,5 e a bolsa estava caindo, acho que era 15 aqui. Uns 35. Uns 35, cara. A gente tava com tipo quase 40 de alfa. No dia 13, exatamente, no dia 13 vocês estão subindo 6 e a bolsa caindo 30 e lá vai o trem. Esse é o melhor dia nosso. Só que aí a gente entendeu o seguinte, para que serve essa nossa proteção? A gente não estava machucado, a bolsa já tinha caído, se você olhar, a bolsa já tinha caído mais ou menos tudo que caiu, né? Não caiu muito mais do que isso, caiu um pouquinho mais, mas nada relevante. E a gente não estava machucado. Então a gente entendeu o seguinte, só que a gente estava com a carteira errada. Naquele momento a gente passou a estar com a carteira errada, dado a nossa gestão. A gente faz a análise macro. Então, qual que era a carteira até então? Era comprada nas empresas muito ligadas a juro baixo, que são as empresas de utilidades públicas, empresas que têm fluxo de caixa longo e previsível, como as empresas de saneamento básico, as empresas elétricas. Então, juro baixo, empresas ótimas, e o governo vai fazer desestatização, vai melhorar a gestão e tudo mais. Empresas de real estate, né, empresas do mercado imobiliário, vai ter muito crédito, juro baixo, economia aqui dentro bombando, excelente empresa. Vai ter muito consumo, a renda vai subir, então a gente empresas de consumo, muitas delas também ligadas ao mercado imobiliário. Por exemplo, Porto Belo, Duratex, que são empresas que fazem os revestimentos, você compra um apartamento e troca a pia, porque assim, um azulejo nada mais é do que um pedaço, um pouco de barro e gás, né? E fogo que você põe ali. Então, ainda mais tem um projeto do governo, tinha um projeto do governo de baixar o custo do gás quase 50%. Isso seria bom também. Então, esses 3 setores, mais o setor de industrial, de setor que faz bens duráveis, Leve, Tupi, Pomo, Iosp, todas essas empresas, que são empresas que elas seriam a base de fazer a empresa, a economia local se retomar. A gente não tinha, bancos, porque banco tende a se desempenhar mal ou não tão bem. Assim, também, a gente não dá para ter tudo, né? Então a gente, não necessariamente que a gente não tem, a gente acha ruim. Aqui, tem um limite de dinheiro, tem um limite de alocação, tem um limite de tudo. E tem um negócio interessante do fundo de vocês, é que vocês fazem basquete, né? Então, isso. Você gosta do setor e sai comprando várias empresas, né? Gosta do setor de locadora, de veículos. Aí você compra um basket do setor, né? Vocês não são... É normal ter umas 35 ações, né? Então a gente tinha esses 4 setores comprados. Esses 4 setores comprados. A gente não tinha bancos. Juro muito baixo, banco fica com pouco spread bancário. E a gente estava muito vendido na parte de commodities, que a gente faz, o mundo todo vai ter uma retração econômica. Então, as commodities, principalmente as metálicas. As commodities agrícolas não, porque o Brasil é um país essencialmente agrícola, mas a gente não. Mas aí, Vale, Uzi Minas, GGBR, Gerdau, né? Klabin, Suzano, a gente não gostava nenhuma dessas, e essa era a nossa carteira vendida. Então, essa era a nossa carteira básica naquele momento, que caiu, e aí veio o dinheiro das opções. Só que a gente vem aqui, senta e começa. O que a gente vai fazer agora? Muda o cenário. Daqui para frente, está tendo uma impressão insana de dinheiro no mundo, vai ter inflação. Aí a gente zera aquele hedge da bolsa, aquele hedge não funciona mais, porque a gente comprou com o VIX, né, o VIX, que é o índice de volatilidade do S&P, em torno de 10, 11, 12, foi para 100 quase, foi 80, 100, não dá mais para comprar, e a gente vê o dinheiro saindo insanamente da bolsa americana e indo para os bonds americanos, os títulos de dívida. Esses preços desses títulos sobem e as taxas de juros caem. Então o que acontece? A gente começa a ver título de 10 anos, então o país que mais imprimiu dinheiro na última década, essa crise aqui, ela é um subproduto da crise de 2008, né? Então, excesso de impressão de dinheiro, balanço americano gigantesco, a gente tinha convicção que o problema era o vetor de risco, era ativo de risco dos Estados Unidos, a gente escolheu se proteger via S&P, porque era o que estava dando mais oportunidade de proteção. Ele caiu, mas o problema continua lá. E aí começa a ter um movimento de saída de ações indo para renda fixa lá nos Estados Unidos, que não faz sentido nenhum. É exatamente o contrário que deveria ser feito. Aí o que a gente começa a fazer? Com certeza vai ter inflação nos Estados Unidos. Quando a gente comprou as puts de S&P,
Não era agora. Era quando o S&P não parava de subir, o Trump tweetando all time high, all time high, all time high. E todo mundo falando que a gente era louco, né? Era isso que a gente... Mas você tava comprando guarda-chuva quando tava um sol gigante, né? Um puta sol. Tá ali na praia, comprando aquele guarda-chuvão ali. Tem muita gente, Luiz, que chega pra mim e fala, Saulo, como é bom proteger a carteira agora? Eu falo pra todo mundo, agora, infelizmente, eu tô transando sem camisinha. Porque assim, agora não é hora de proteger, né? Tipo, vai estar tudo exatamente. Caro, né? Então, assim, já bateu o carro, não adianta você ligar para Porto Seguro, já bateu o carro, meu amigo. Exatamente. Então você vai se protegendo para frente, não? Agora. Então aí, ó, a gente entende que daqui para frente vai ter inflação no mundo. A gente está comprando put desses bonds, esses bonds que todo mundo está comprando, estão botando eles nos preços nos highs, a gente está comprando put disso aí. A nossa proteção agora é isso. Nesse momento, a gente começa a trocar a nossa carteira. O que a gente acha que dá certo agora? Bancos vai voltar a ter. O que aconteceu já? O Banco Central baixou a taxa de juros, a gente não concorda com isso, tá? Uhum. Aí a curva de juros empinou, quer dizer, já começou a entender que vai ter inflação e os juros vai subir, então bancos volta a ser bom. Então a gente não tinha bancos, começa a comprar bancos. A gente entende que com o preço depreciado absurdamente e com os juros lá fora, com a inflação lá fora, o mundo vai voltar a buscar ativos reais. Quando a gente fala de ativos reais como pessoa física, a gente pensa num apartamento, num terreno, mas ativos reais para as grandes instituições, para os grandes fundos, são empresas normalmente de commodities. Como a gente viu hoje, né? A China está vendendo treasury, né, absurdamente e comprando petróleo. Pô, tá fazendo o básico, né? Tá fazendo certo. Então, a gente começa a comprar a carteira, que a gente basicamente começa a virar a carteira, que é o novo cenário. Essa virada de carteira nos custa mais ou menos uns 7%, porque naquele momento as posições que a gente estava comprando começam a cair mais do que as posições que a gente não tinha. Então, você imagina que o Itaú Banco do Brasil, Bradesco, Vale, Petro sobem, o índice sobe 3, 4, enquanto isso as nossas empresas, as Leve, Yosp, não sei o que, caindo 17, caindo... Então, isso que vai acontecendo. Então, nesse momento que a gente estava com alfa de 40, a gente gasta aí uns 12, 13 de alfa para trocar a carteira, mas não tem o que fazer. Porque daqui para frente, você tem que sempre pensar, você acorda com a gestora zerada. Qual é a carteira que você quer ter? Aí a gente começa a trocar as ações. Eu vou te parar aqui, porque, cara, eu acho que esse é um momento importante da live. Porque, pensa, você é um cara que é o gestor, você tá, aquele negócio, né? A maioria aqui é casa grande, ou a gente tá e você é o Neymar, você tá jogando ali, né? Você tá no campo. E tem muita gente que é curiosa, e eu vejo muita gente me perguntar, Luiz, putz, eu tô com, sei lá, Movida, JCL, tô com o CVC, tá caindo muito. O que é que eu faço? Seguro, compro? As pessoas têm que entender que se você vender uma e você acha que o outro recupera melhor, isso também faz sentido, né? Que é o que o mercado chama de rotacionar, né? Uma coisa é você vender CVC porque caiu demais e botar isso no CDI. Aí você assinou o atestado de perda permanente. Porque isso aí para retornar vai demorar, enfim, com os juros agora, imagina aí, vai demorar 20 anos para dobrar capital. Então, eu acho legal você falar isso para deixar esse ponto para a pessoa física e para todo mundo que está escutando a gente aqui, né? Então, nesse momento, é o que o João Braga fala muito bem, que você falou. Cara, você entra todo dia numa asset, ou quando você olha o seu dinheiro, com um cheque em branco, né? Hoje, a melhor empresa que eu tenho para alocar meu dinheiro é essa. Se você achar que não, e você está segurando, né, por aversão à perda, né? E aí é um viés clássico, né, da filosofia comportamental, você tem que olhar, porque eu me lembro que eu vendi, por exemplo, eu vendi CVC logo no começo, Tecnisa, que eu tinha ali um pouquinho, e fiquei esperando no caixa e eu vi a Eletrobras ali, negociada 0,3 valor patrimônio, né? Os caras, isso aqui tá entregue, né? Eu estou comprando um ativo fixo, eu não tô comprando um ativo financeiro, né? Aí você troca, o negócio vai para cima, beleza. Talvez eu não mantenha isso quando a economia voltar para os patamares que estava para a crise, né? Mas isso é interessante você falar isso, porque tem muita gente nesse momento que está segurando a perda e está com medo de rotacionar. Então é muito legal ouvir um gestor fazendo isso e você está jogando grande, né? Porque tua cota está exposta e tu não está gerenciando 10 mil reais, né? Não, e a gente assim, não tem essa... eu tô ganhando, Cara, ninguém precisa me perguntar como é que tá indo. Você entra lá no site e vê a cota. Tá? Cara, não tem mentira. Não tem esse cara ver. Vou te falar, eu posso mentir em tudo.
Eu posso mentir em tudo, menos na cota, cara. Você pode dizer que você é bonito, você pode dizer que você é bonito e tal. Posso dizer, posso mentir até que eu sou bonito, cara. E aí, então, enfim, aí a gente foi trocando, só que assim, como a gente é uma casa top-down, a gente fez essa troca, a gente julga que daqui para frente é a melhor, então, daqui para frente, o que acontece? A gente está muito mais parecido com o índice, então a gente vai cair, subir muito mais parecido com o índice mesmo, que a gente imagina que tá nos preços muito baixos. A gente criou um setor que a gente não é obrigado a seguir o setor que a Bloomberg cria, então a gente criou um setor, empresas muito baratas. Tem coisas ali que a gente, assim, eles não encaixam em nenhuma estratégia, além de falar assim, não faz nenhum sentido esse preço. A gente queria há muito tempo comprar algumas empresas que não dava para comprar por causa do preço, apesar da qualidade ser altíssima. Isso aí, sem dúvida, a VEG, a gente conseguiu comprar agora 50%, a gente consegue... a gente comprou Copel, conseguiu comprar de novo. Copel tava ali, não, tá largado ali, né, bicho? O Banco do Brasil, assim, tava, além de ser 07, da caixinha, além da caixinha bancos, teve uma outra caixinha que é a caixinha muito barata. A gente fez isso aí em algumas caixinhas, mas o importante hoje pra gente são as empresas mais ligadas à exportação de commodities, que elas vão ser olhadas como ativos reais. Você imagina o seguinte, a gente está num momento de desespero, crise, o cacete A4, então a galera não está pensando direito. Passou, putz, isso aí passou, acalmou. Não tô dizendo que o trader do fundo lá em Londres vai comprar real e vai comprar ativos no Brasil. Mas, cara, tem uma quantidade de cavalar de dinheiro de brasileiro que o trade dos últimos 10 anos foi compra dólar, compra S&P, compra dólar, compra S&P. Isso aí foi o que todo mundo fez e ganhou muito dinheiro. Começa a cair o S&P lá, o dólar começa a enfraquecer, que eu acho que é o que vai acontecer, que eu acho que pode falar. Não, termina o teu raciocínio, desculpa. Vai. Que aí eu acho que esse dinheiro pode voltar. Então, passou tudo, acalmou. O cara fala assim, pô, eu tô aqui com $1, que vale R$5,50, e eu posso comprar Vale ali no preço, 40% do valor fair dela. Por que eu não vou fazer? Então a gente tá comprando Vale, tá comprando Cosan. Cosan é uma empresa maravilhosa nesse momento aí, que não depende tanto do momento do Brasil. E a gente está achando que o pior investimento hoje em dia são as empresas que demandam muito crédito, e principalmente as empresas que dependem de crédito de longuíssimo prazo. O que isso quer dizer? Isso influencia pouco a nossa gestão, porque a gente não tem essas empresas, mas essas empresas de internet que o cara precisa de capital a perder de vista, estou fazendo um site aqui que faz XYZ, eu nem sei como eu vou monetizar, isso aí vai sofrer demais, porque os juros vão subir nos Estados Unidos, a gente pode ver juros altíssimos nos Estados Unidos. O próximo problema é, sem dúvida nenhuma, o mercado corporativo de bonds nos Estados Unidos, de dívida nos Estados Unidos, tá? E aí a gente é um mercado que é mais ou menos 3 vezes o PIB americano, 2,5 vezes, 3 vezes o PIB americano, e assim, a gente tem lá títulos de 10, 20 anos pagando 0,5% ao ano. Você imagina, assim, a gente vai ter uma inflação lá nos Estados Unidos, só que não é aquela inflação bacana, que é a inflação de país de primeiro mundo, que é a inflação de atividade. Pô, tá trabalhando demais, tá vendendo demais. Não, é a inflação do país de terceiro mundo, que é aquela, a gente não confia no Banco Central, a dívida é muito grande, precisa subir os juros precisa subir os juros para rolar a dívida, e por isso vem a inflação. E aí e é esse que vai ser o grande problema. Os Estados Unidos vai ter que deixar correr a inflação um pouco, vai ter que deixar... Assim, quando a gente fala isso, as pessoas têm na cabeça um pouco dos padrões brasileiros. Porque a gente está falando da maior economia do mundo. Quando a gente fala inflação, não é 15%. Imagina que a inflação vai de 1,5 para 3, é pouquinho, cara. Pode ir para 6, vamos imaginar que foi para 3. Ele precisa botar o juro real positivo. Vai lá, vai botar o juro em 4,5. O juro hoje é 0. Imagina um bond aí tem uma duration de 15 anos, que está pagando meio, vai passar a pagar 5,5. Aí vai ter 15 anos vezes 5, é 75. O cara tem 100 dinheiros na carteira dele em bonds, ele vai passar a ter 25 dinheiros. E o governo americano vai ter que deixar correr um pouco da inflação para subir os juros, para diminuir a quantidade de bonds, para ele poder comprar um pouco disso aí e aliviar o mercado. Então, assim, sem dúvida, quando esses bonds caírem, é onde a gente está buscando nosso seguro. A gente tem 4 seguros. Um deles é nos bonds agora. Boa, eu acho que você acabou. A construção da tese ela faz muito sentido, né? Eu escuto muitas pessoas falando isso, né? Tem um conflito
E eu falei isso para você no Zap uma vez. Eu fiz, Luiz, você é o primeiro cara que eu estou vendo defender a tese de inflação. Né? Assim, você está puxando o bonde, né? A maioria das pessoas estão dizendo, não, essa é uma crise de efeito deflacionário, porque é uma recessão, né? Você pega o relatório Focus, a IPCA está caindo, os juros estão caindo. Ele não projeta isso, né? Você vê IPCA, já, nego vai chamar de IPICA, a hora que começar a vir. IPICA, eu vou até anotar isso aqui, vou postar essa porra. Esse IPCA vai mudar de nome, vai virar IPICA. Então você vê assim, né? Tipo, eu estava olhando hoje, o Focus saiu segunda-feira, você vê a curva empina, mas o Focus fica lá, né? E o Focus é reconhecido por errar sempre, né? Aí o cara fala, não, pô, mas nessa crise as pessoas não vão consumir, então vai ter uma repressão de demanda, porque pô, o Brasil é um país que 65% da população é endividada, né? A confiança e o consumo também vai ficar restringido. Então, como é que vai ter inflação se as pessoas não estão consumindo? Então, tem duas vertentes aqui, né? Claro que você está falando da inflação americana e eu estou falando da brasileira. Então, nessa tua visão, você sustentou muito a tese aqui da inflação americana. Quando você olha para o Brasil, os efeitos que estão tendo aqui, dado que, aí eu vou fazer uma tese minha que eu acho assim, lá é muito mais difícil, e lá é uma crise de exaustão, né? Está muito difícil você tirar mais riqueza da economia, porque ela já se endividou demais, como você falou, e o emprego estava quase pleno emprego, enfim. Aqui, eu acho que a gente tem uma crise de fragilidade, né? Porque você tem capital humano sobrando, você tem déficit fiscal, você não tem gringo aqui, tudo que a economia da gente, se você pegar todos os indicadores econômicos, risco Brasil, se você pegar quando a gente foi bom, a gente tem muita oportunidade para ocupar, né? Então, eu acho que do ponto de vista da agenda interna, endógena, a gente passar as reformas, se a gente cuidar muito do fiscal, será que essa inflação que é mundo, a gente está suscetível a isso? Ou se a gente destravar o que tem de valor de forma endógena, a gente pode desacoplar do mundo, né? Qual é a tua visão sobre o Brasil e fazendo essa antitese, a tua tese? Vamos falar um pouquinho de filosofia aqui. Vamos lá. Vou falar um pouquinho, aqui um pouquinho das aulas do professor. Não vou falar o nome do professor, porque a galera não gosta muito, mas vamos lá. Então, assim, por que existe o pêndulo dos governos, né? Sim. Tem o pessoal de direita, o pessoal de esquerda. Esquece a parte de corrupção. A parte de corrupção é ruim dos dois lados. Mas quando as pessoas são honestas, o que acontece? Tem um cenário que entra o pessoal de esquerda do bem, vamos assumir honestidade de todo mundo. Aí a esquerda, ela é muito mais pró ajudar as pessoas, muito mais social. Então começa a ter benesses. O governo, para gerar essas benesses, costuma se endividar, vai se endividando, o pêndulo vai indo para lá, as pessoas vão tendo cada vez coisas mais fáceis, e aí vai endividando cada vez mais. Chega no momento que a dívida está tão grande, começa a subir a inflação por falta de confiança, a vida das pessoas começa a ficar muito ruim, aí precisa do quê? De um governo mais de direita, que é um governo teoricamente mais austero, começa a fazer corte de custos, a inflação começa a baixar, começa a desestatizar, começa a voltar, a vida das pessoas começa a voltar a ficar boa, e aqueles governos vão se reelegendo, só que essa austeridade às vezes vai passando do limite, vai começando a faltar coisas para as pessoas, a camada mais lá de baixo fica faltando a assistência, e aí vem um governo de esquerda que começa a ajudar, e esse é o pêndulo natural das coisas. Então, basicamente é isso que acontece. Os Estados Unidos está no fim do processo, ou seja, ele já está endividado ao máximo, só que os ativos não começaram a sentir isso ainda. Então, eles estão naquele momento que vai começar a subir a inflação por desconfiança, a população vai começar a ficar descontente. Isso assim, a gente está resumindo muito rápido, coisas que podem demorar 5, 10 anos, tá? Sim, então, sim, é um pêndulo de um ciclo econômico. É um pêndulo de ciclo econômico. No Brasil, a gente está começando um processo de melhoria de gestão, melhoria do processo, enxugamento da máquina, e vai melhorando a vida das pessoas. Então a gente está no princípio do processo no Brasil, no princípio do ciclo e no fim do ciclo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, assim, por que os Estados Unidos é o país número 1 do mundo? É porque ele tem o melhor exército? Não é, apesar de ele ter.
a força americana é poder imprimir a moeda que é a reserva global. Essa é a força dos Estados Unidos. Hoje, o que está acontecendo? Ele está imprimindo de maneira insana, quando você dá muito poder, né, o cara começa a imprimir de maneira insana a moeda, a dívida está ficando muito grande, ninguém está querendo mais a dívida. O que a China quer fazer? Qualquer pessoa que julga que essas disputas comerciais são simplesmente disputas por 10 ou 15% de tarifação, é muita ingenuidade. Aquilo ali é para saber quem manda no mundo. É isso que eles querem. Eles querem eleger um presidente democrata, né, que o presidente democrata ele é um cara mais fácil de negociar, é um cara que ele tende a ser mais globalista, né? alinhado, globalista e alinhado com o Partido Comunista Chinês. O sistema de governo chinês é o melhor que existe para solucionar problemas. Ele é péssimo, a gente está falando de uma ditadura, ninguém gosta, eu sou contra, ele é horrível, mas quando você tem um problema, por exemplo, tem o coronavírus, ele vai lá e não tem o Dória brigando com o Bolsonaro e o Maia enchendo o saco do mano. Não tem isso, porque o cara manda, fica na sua casa, não sai mais, acabou. E aí resolve. Então, isso aí, ele manda fazer o que tem que ser feito e acabou. Ele não tem que se preocupar em agradar o povo para ser reeleito. Então, no momento econômico, se ele precisa cortar juro, aumentar juro, ele faz o que tem que ser feito. E ele tem paciência. Ele não precisa mostrar resultado para a população porque não tem eleição. Então, assim, o sistema chinês ele é muito bom para isso aí. Então, eles estão atacando os Estados Unidos via exatamente isso. Teve essa natimorta tentativa dessa Libra, que é a moeda do Facebook, enfim, eles estão tentando que eu não acho que de repente a moeda americana vai sumir. Não é isso, mas ele vai perdendo a força aos poucos. A referência mundial de reserva de valor, né? Não fosse isso. Exatamente. E aí, o que acontece? Tem uma chance muito grande do euro começar a se esfacelar, né? Porque a Alemanha, que, apesar de não ter a melhor das presidentes, tem uma presidente muito melhor do que a média, então, assim, tem umas contas mais em ordem. Ela não vai querer ficar pagando a conta da baderna fiscal feita pelos italianos. E eu posso falar mal de italiano, minha mãe é italiana importada, então eu me sinto bem de falar mal e tem tudo bem. É que nem eu falando então, mal de recifense, assim, eu posso falar mal de recifense. Exatamente. E aí, tanto que o vencedor do vencedor foi o Boris Johnson. O cara falou assim, eu não vou participar mais disso aqui. A União Europeia, ele é um subproduto do iluminismo e da Revolução Francesa lá, que queria fazer o globalismo e que todo mundo fosse igual. E isso é óbvio que não funciona, por uma série de motivos naturais do ser humano. Então, essas moedas vão se enfraquecendo porque elas não querem, um não quer participar do outro. Chegamos nisso tudo aí para falar do seguinte, os Estados Unidos vai sair da crise com uma dívida absurda, como ela nunca teve, e com um problema de, muito provavelmente, ameaças às suas dívidas, o mercado duvidando que ele consiga pagar. Já o Brasil teve um aumento do câmbio muito grande, né, uma desvalorização do real, uma valorização do dólar, que isso aí é inflacionário, tá? Então, a gente acredita que o dinheiro vai começar a voltar, então o câmbio começa a reduzir, o brasileiro não vai mais viajar, ninguém mais vai para... Aí, ó, dos outros países. Ninguém mais vai para Disney, né? Não é só empregada, né? Eu, você, ninguém mais vai para Disney, ninguém vai pagar 5,5 pau o dólar. A gente vai começar a consumir internamente. As nossas exportações vão explodir, vai entrar dólar pra cacete aqui, não vai ter importação. A gente, em vez de comprar, sei lá, calça da Seven, vai comprar da Riachuelo, da Renner, whatever. A gente vai começar a fazer isso aí. Vai começar a melhorar o mercado local e o dólar vai caindo, então tem uma pressão desinflacionária para o Brasil, apesar da gente ter... Porque assim, os juros pode ser 5 nos Estados Unidos, 10 no Brasil, ou 5 no Brasil, isso não tem nenhum problema, mas moeda é uma coisa que não existe um valor absoluto. A moeda do Brasil, ela só tem um preço contra uma moeda X ou Y, né, porque é uma relação de troca. Então, eu acredito que a moeda americana vai se desvalorizando por uma falta de interesse dos países. Os países vão vendendo os seus ativos dentro dos Estados Unidos. Cara, a China está fazendo isso. A China está dumping ali, empurrando bilhões de dólares de treasuries, que são esses títulos que vale zero, rende 0,8, rende nada, e está raspando o petróleo no mundo todo. O petróleo a 30, e a galera comprando tudo, assim, que é possível. Assim, eu não tenho dúvida que eles estão comprando Vale, que eles estão comprando Cosan. Então, o Brasil vai sair dessa crise
É óbvio que a gente apanhou, é óbvio, a gente nunca vai sair ileso, mas entre mortos e feridos a gente vai sair ferido. Então eu acho que a gente sai da crise num sistema com a inflação bem mais controlada. Alguma inflação, vai ter alta de juros sim no Brasil, vai ter um pouco de inflação, mas aqui a gente ainda tem uma confiança um pouco maior, porque a gente tem um resquício, beleza. Que pena, o juro não vai ser 3,75, 4,25, vai ser 6, tudo bem, mas ontem era 14, então a gente está muito melhor. A gente tem muita coisa para vender, para desestatizar, a gente tem um programa econômico bacana no Brasil, então assim, eu acho que vai ter sim algum problema no Brasil, mas a gente vai conseguir exportar muita coisa e a gente tem essa veia, né, produtora de commodities, que a gente sempre tenta mudar isso, tenta fazer com que a gente vire um produtor de um bem mais sofisticado, mas a gente tem essa veia de produção mais pesada, que vai ser muito boa. Então a gente vai começar a exportar. Você vai ver, a balança comercial brasileira vai explodir, assim, de uma maneira insana. Então, eu acho que isso vai segurar muito a inflação brasileira. Então, é por isso que eu acho que, apesar de ter uma alta de juros, sim, é melhor ter as empresas lá fora, mas vai ter uma restrição de crédito também no Brasil, que no Brasil, assim, não vai ter, amanhã acorda o Brasil é primeiro mundo e os Estados Unidos o contrário, mas no Brasil vai começar a ter um pouco mais de inflação, mais parecida com a inflação de primeiro mundo, que vai ter baixa atividade e aqui não vai acabar segurando um pouco a inflação. Lá nos Estados Unidos, você entra na teoria do cobertor curto. O que quer dizer isso? O dólar começa a cair. Para segurar o dólar, ele sobe os juros. Aí o dólar começa a se fortalecer, você mata a bolsa. Aí, para salvar a bolsa, você baixa os juros. Para baixar os juros, o câmbio cai, sobe a inflação. Tem que subir. Então você fica com aquele cobertor curto, tentando tapar um cantinho. Então, a primeira proteção nossa, short bonds, que a gente acha que vai ter alta de juro lá. Segunda, short dólar contra real. Pô, Luiz, por que não dólar contra o índice de dólar? Porque eu acho que o dólar vai perder valor contra todas as moedas do mundo, sim, mas as moedas que são ganhadoras são as famosas commodity currency. O que quer dizer isso? As moedas dos países exportadores de commodities. Brasil, Austrália, Canadá, África do Sul. Os países que exportam commodities vão se fortalecer mais. Então, eu acho melhor estar exposto ao real, porque além de ser uma moeda como pertencente ao dólar index, ela é uma moeda de commodity. E também tem o local bias, né? O regional bias. Eu tô aqui, eu tô vendo, é bem mais fácil. É mais fácil, né? Tem muita gente que chega para mim e faz, como é que eu faço para investir na China? Eu falo, caralho, eu tô tentando entender como é que eu invisto no Brasil ainda. Eu não aprendi ainda querer complicar mais minha vida, né? Já é tão difícil. Não, eu vejo os caras, nossa, eu tô comprado inflação implícita na França. Caralho, velho, eu não sei, eu não consigo ver inflação implícita de Sorocaba, cara. Como é que você vê inflação da França, cara? Então, assim, só pra matar, então, aí uma proteção. Short bonds, short dólar contra real. A gente tá ficando, a gente é comprado num ETF chama GDX, que ele é um ETF de mineradoras de ouro, então não é só a commodity ouro, é a mineradora de ouro. A gente acha que as commodities metálicas vão ser muito demandadas, mas o ouro principalmente. E por fim, o último proteção nossa, que a gente não montou ainda, a gente está olhando, é o seguinte: Estados Unidos vai estar lá, e aí ele vai chegar, vai começar a ter inflação. E aí, sim, as nossas proteções, elas são para anos, tá? A gente não sabe quando é que vai entrar nessa aí. Eu ia fazer essa pergunta depois. Bom, você já respondeu. E aí, a gente não sabe quando é que vai acontecer. Essa última proteção, a gente acha que é a última desse ciclo, e depois vai aparecendo uma nova, e é uma coisa dinâmica. Mas é o seguinte, em algum momento, os Estados Unidos vai falar, cara, não dá mais, eu preciso cortar custo. Tá? Aí vai lá e... Qual que é o primeiro lugar que os Estados Unidos cortam esse custo? Não existe uma guerra no mundo relevante. Não estou falando dessas disputa de etnia, o cacete a quatro. Estou falando de uma guerra mesmo, sem que os Estados Unidos participe. Então, ele vai cortar, primeiro lugar, vai ser o setor de defesa. Esse setor militar dele vai ser o primeiro lugar que ele vai cortar. Você olha as empresas, a gente já fez um screening bom das empresas, tem assim, 70% das empresas lá tem mais de 90% da receita vinda do governo.
Então, assim, você ficar short nessas empresas, se o governo fizer um corte disso aí, essas empresas derretem, vão para zero. Não é que ele cai a receita dele 20%, não, a receita dele cai 90%. Não tem então, assim, negócio, no outro dia não tem, negócio. acabou. E é o primeiro lugar que eles vão cortar se chegar nesse ponto. Então, assim, eu te dei um panorama que pode durar 5 anos aqui, tá? A carteira como um todo... Isso é legal. Não, isso é legal que você está falando, porque eu ia fazer essa pergunta, né? Quando você fala tá short, as pessoas amanhã vão shortear, tem o custo do carrego, né? Talvez o cara faça uma puta e o negócio vira pó. Calma, gente. É estrutural, ele tem o custo, né, de operar vendido ou operar no derivativo. Então, é muito do que as pessoas disputam também, porque daqui a pouco o cara desliga a live, vai lá tentar, vai abrir a corretora nos Estados Unidos para shortear. Pelo amor de Deus, não faça isso. Só respondendo aqui. Eu vou só responder 2 perguntinhas aqui. Ó, o Cauê. Vai cair a live, viu? Qual é o fundo? É o único que a gente tem, Forbes Ações FIA. Ele falou Sorocaba, eu sou de Sorocaba, eu também sou de Sorocaba, ou A Tavares. Pode falar. Ó, vamos fazer o seguinte. Você que está mandando na live, a gente vai continuar para você se despedir, tá? A galera aqui vai continuar. Pessoal, fica aí. We are back. Ó, nada como um cara que entende do negócio, né? In English, meu friend. In English, motherfucker. Cara, eu fico muito preocupado, porque assim, tá muito legal, velho. Tá uma aula. Eu acho que 90% da população tá perdida, aí a gente coloca no YouTube e a galera vai ver com calma, porque tem muita tese aqui, mas é de uma riqueza de detalhe, tipo, para você ver, né, como a indústria de fundo é, né? Tem muita gente generosa, que fala mesmo abertamente, e é assim que cotista vê um pouco do... É esse cara que eu quero ser sócio, né? Então, tá de parabéns. Eu fiquei com medo de perder, cara, porque o Instagram tira e não salva. Então agora... Que loucura. Tá lá, a gente pode falar por mais 1 hora, mas eu acho que é legal você... Que ótimo. Sintetiza que... Enfim, engraçado, cara, eu tinha preparado umas perguntas, mas você respondeu quase que tudo já. Você foi falando, e eu fiquei, caralho, porra, beleza. Então a parte aqui da tese já foi, o que afeta o asset allocation, você já falou da rotação, né? Tinha uma pergunta que era minha e do Dr. Luiz, assim, de um amigo meu, Henrique Neves, que é esse brother meu que eu quero lhe apresentar quando você vier para cá. Você está aqui em Recife final de junho, né? Para o encontro. Se o Covid deixar. Final de junho, pô, estou torcendo assim, para que dê certo. Tá? E a gente estava conversando sobre o setor imobiliário, eu quero pegar você, pô, seu pai foi do setor, você é um cara que tem JHSF e conhece muito bem. Eu queria perguntar para você, que é uma pergunta nossa, de conversa que a gente teve, né? Tem muita gente dizendo assim, putz, eu entendo a tese do setor imobiliário de juros baixos, tal, acelera a economia, mas a antitese disso é, putz, a confiança está baixa, as pessoas não têm reserva agora, viram que é difícil passar por momentos assim. O quanto isso pode impactar? Porque um consumo de... Você comprar um apartamento não é, eu vou ali na Renner agora, pô, vou comprar 3 camisas porque eu passei 1 mês em casa vendo que eu não tinha roupa. Né? Aí o cara refaz o guarda-roupa todo com R$200. Né? Exatamente. Eu, por exemplo, minhas roupas custam 0. Você é o Steve Jobs da Faria Lima, meu amigo. Você não tem... Que é isso. Cara, o que eu quero, assim, coisa que eu mais quero é que quando esse Covid passar, fique esse negócio de a gente poder trabalhar de camiseta, cara. Porra, é bom demais, cara. Pô, tô no escritório, tô vindo no escritório. Cara, camiseta, bermuda. Porra, que aula isso, cara. É uma aula. Cara, eu não sei se minha mulher está assistindo, mas se Vinícius puder vir aqui, eu quero mostrar ele pro tio aqui. Isso. Então a gente estava falando um pouco disso, né? E aí veio uma tese, eu não vou ficar falando nomes, mas alguém falando, não, as pessoas agora vão comprar apartamento, porque ficaram tanto tempo numa casa que viram que a casa era pequena e tal. Aí falou, porra, mas não é assim, eu vou comprar um apartamento. Depois, em off, eu falo com você, mas não é assim, porra, que a gente toma uma decisão de apartamento, pelo amor de Deus. Então, definitivamente não é. Então, fala para mim assim, e tem um negócio que você falou que é interessante, porque aí eu crio uma tese, antitese, mas eu vou e volto, né? Eu posso restringir o consumo de apartamento, mesmo com juros muito baixos, né? E facilidade de você pagar isso ao longo do tempo, mas você falou um negócio assim, será que as pessoas também não estão com medo de ativos financeiros e querendo ficar em ativos reais, que é o que você falou. Você falou, porra, o cara não está comprando mais Eletrobras porque ele acha que é um ativo financeiro olhando a ti, né? Ou comprando um negócio olhando projeção de fluxo de caixa. O cara tá vendo o valor patrimonial, tá falando, porra, o negócio é metade do valor patrimonial, então eu tô comprando
é um ativo real, né? Fala para mim, do setor imobiliário específico, o que você acha que vai acontecer com esse setor, cara? Ó, Henrique Neves está aqui, ó, ele falou, opa, mas foi ele que fez essa pergunta também, junto com o doutor Luiz. Vamos lá. Eu acho o seguinte, sem dúvida, nesse primeiro momento, é um momento meio de loucura, a galera tá preocupada pra cacete, vai ter um esfriamento de todos os setores e o setor imobiliário também. Tem muita venda contratada já, tá? Então, assim, teve uma onda de lançamentos muito grande no Brasil todo. Estou usando aqui São Paulo como termômetro, mas no Brasil todo. E vendeu-se muito. Assim, então, tem uma venda contratada de pelo menos uns 12 meses, muito boa já, que já está com as empresas. Eu diria que isso já é responsável por construir a maioria dos prédios, porque normalmente vende-se 30%, 35% dos empreendimentos, que é para você construir o prédio e depois você revende os outros 60%, 70% que faltaram, que é um pedaço que é lucro, um pedaço que tem que pagar o financiamento, tem o financiamento muitas vezes da obra e tudo mais. Eu acredito que a depressão do mercado não vai ser a ponto de durar 12 meses, ser tão grande que diminua tanto a parte de iniba isso. Tem também a parte, muita gente, por exemplo, amigos meus de outros mercados, estavam assim, eu estava com 100% em bolsa, tomei uma porrada, não dá mais, vou comprar renda fixa. Mas, acho foda a renda fixa pagando 4. Eu falei, mas não vai pagar 4, vai pagar 6,5. Acho foda 6,5. Vou comprar um apartamento. Então, nos Estados Unidos, a parte do seu imóvel faz parte do seu asset allocation da sua renda fixa. Ele rende, teoricamente, ele cresce no preço da inflação, se não tiver nenhum rearranjo municipal, né? A inflação mais aquele 6%, mais ou menos, que é o aluguel que você deixa de pagar. Então, eu acho que pode ter uma migração para essa parte de juro real, de ativo real, que é mais ligada a essas empresas. E as empresas, as incorporadoras, elas caíram tanto, que elas podem ficar, assim, 60%, receita de 60%, que vai valer a pena ainda, tá? Tipo, JHSF acho que hoje bateu 3, se eu não me engano. Não, tá, eu vi, então 4, 3 e alguma coisa, tá muito barato. 3 e qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. A gente já chegou, ela bateu aí quase 10, né? A gente já imaginou que passou de 8. Enfim, então, sim, sem dúvida vai sofrer na parte de hotéis, sem dúvida vai sofrer na parte de shoppings, mas, por exemplo, ela tem uma coisa que é fantástica, que ela é uma empresa terrenista, tá? Então, o que quer dizer isso? Os terrenos subiram de preço. Não interessa, vai voltar um pouco, mas subiram muito de preço. Então, para você fazer um empreendimento, você precisa de um terreno. Então, no passado, a JHSF fez empreendimentos muito ousados. Ela foi lá do outro lado do rio, aqui de São Paulo, e falou, eu vou fazer um shopping, vai ter escritório e vai dar para morar. E vai ser legal pra cacete. Que é o shopping da Cidade de Jardim. Nunca ninguém tinha feito isso. Para que isso desse certo, teve que construir, teve que botar um monte de custo de marketing, cacete a 4, para mostrar que funciona. Hoje em dia, todo mundo já sabe que funciona. Dá para morar lá, dá para trabalhar lá, é um shopping. Então, ele tem toda a área em volta. Então, ele tem todo o terreno e uma marca no meio. Então, é só construir e lançar. Não precisa gastar com uma série de marketing, lançamento, cacete a 4, porque o pessoal já sabe que funciona. Já entendeu. Tem a Fazenda Boa Vista, que é talvez o empreendimento de mais alto luxo do Brasil, que é uma fazenda, que é um condomínio de chácaras, fazendas. Em Sorocaba a gente chama de chácara, não sei como é que os caras ricos chamam. A gente já chama assim. Eu sei, né? Aí você tem a casa de campo, sua second home ali. E aí ele provou que dá para ter um second home. Você já comprou o seu chalezinho lá? Quem me dera. Aí é mais fácil eu virar pegador de bolinha de golfe lá, só se for. Aí assim, ele provou que dá para vender, que dá para ter essa sua second home de 20 milhões, de preços altíssimos. Aí tem um shopping, chama Shopping Catarina, que é um shopping horizontal, então ele é barato de fazer. É um shopping de... Como é que chama quando as coisas é mais baratas? Assim, tem nos Estados Unidos pra cacete. Outlet. É um shopping de outlet. Então, assim, vai gente pra cacete lá. Dá pra fazer uma segunda fase, terceira, tem todo o terreno em volta. Tem um aeroporto ali, que a pista dele é 40% maior, mais longa, do que Congonhas.
Hoje em dia é só para aviação executiva, mas pode virar para aviação comercial, não se sabe. É muito... aqui, a gente aqui no Itaim, na Faria Lima, é mais perto ir para lá do que ir para Guarulhos, por exemplo, para fazer voo internacional no limite. Tem um terreno gigantesco em volta que ele pode fazer galpões logísticos. Você imagina você ter galpão logístico na Castelo, que é uma das melhores rodovias do Brasil. Você vai fazer logística de uma série de empresas sem precisar passar por meio de São Paulo. Você já está no Rodoanel, está tudo ali, tem um aeroporto lá. Então você tem, sabe a log... esse custo do Land Bank, ele não tem, né? Porque ele já tem uma reserva boa, né? Ele já tem todo. E assim, se a gente olhar no passado... imobiliário, né? Se a gente olhar no passado, as ações derreteram 90%. Por quê? Porque ele comprou esse land bank caríssimo, teve que gastar uma grana absurda para fazer esses lançamentos, criar essas marcas, mas já foi. O acionista anterior já pagou isso aí. Então daqui para frente, assim, a gente conhece o CEO, né, o Thiago, é um cara competentíssimo. Então, assim, não fazendo nenhuma barbeiragem, que a gente acredita que não vai ser feita, assim, não tem muito segredo, é só você agora fica mais tranquilo, daqui a pouco começa a soltar novos projetos. Enfim, então é um business meio fácil, entre aspas, dado que você já tem os terrenos. O grande problema são as empresas que precisam comprar os terrenos. Talvez eles devessem comprar agora. Mas assim, muitas empresas do mercado imobiliário estão muito capitalizadas, né? Fizeram muitas ofertas e tudo mais. Então, agora seria um momento muito bom para comprar terreno, por exemplo, você fazer o seu land bank. Então, assim, a gente acha que, e na Bolsa, no fim das contas, tudo é um fluxo de caixa descontado que gera um preço de uma ação. Então, assim, as empresas caíram meio que tudo igual. Ninguém olhou se uma empresa estava muito pior ou melhor. Hoje em dia, a gente acha muito ruim você ter empresas muito endividadas. Empresas endividadas com juro crescente vão sofrer mais. Então, essas empresas não são empresas endividadas, são empresas que já estão com uma saúde financeira muito boa. Então, assim, a gente gosta do setor, a gente gosta principalmente dessa empresa, a gente não é stock picker, mas essa empresa que a gente gosta bastante. Mas, pô, Cosan é uma empresa fantástica, vai vender assim, commodities para o mundo todo. As empresas de commodities agrícolas, tanto a parte de bovinos, a parte de grãos, as commodities metálicas. Então, assim, tem uma série de empresas que tem essa característica de estar com pouca dívida, estar num momento bom, e acima de tudo, nesse momento, cash is king, né? Os caras estão com dinheiro lá, podem comprar, pega uma outra incorporadora meio apertada, toma o terreno dela. Queria mandar um abraço pro pessoal da App Inside, aí, galera, nota 10. Essa hora que é market share, né, cara? Exatamente. Exatamente. A não ser assim, como eu não sei quem falou isso, algum gestor gringo aí falou um pouquinho antes da crise, coitado, errou no momento, falou que cash is trash, e aí tá com o fundo tomando 30% para trás, 40% para trás. É o cara que tá certo na hora errada, né? Exatamente. Que é igual tá errado. Porra, sensacional, Luiz. Eu tô vendo a galera aqui comentar, bicho, tem muita pergunta, não sei se dá para pegar a pergunta de todo mundo. Eu vou tentar encaminhar um pouco aqui para falar um pouco da Asset. Engraçado que eu vi aqui algumas perguntas tipo, eu não conheci o Luiz Nunes, prazer, o cara tá aí dando aula de graça para todo mundo, tá? Onde é que tem esse fundo, né? Tem na XP, não tem? Você sabe, eu invisto pela XP, eu falo, Luiz, porra, abre aqui, bicho, para facilitar a minha vida, né? Então... tô tentando. Assim, se você tem XP e quer comprar o Focus, dá pressão no assessor para ele dar pressão lá em cima. É que nem eu vendia, cara, é o seguinte, eu trabalhava na Johnson & Johnson, né? Aí eu vendia lá o shampoozinho da Johnson. E eu queria cadastrar o produto na Raia Drogazil. Eu não ia no vendedor, eu ia no gerente da loja e falava, meu irmão, tá vendendo pra caralho esse negócio aqui na Drogaria São Paulo, tu não vai vender. Aí o gerente dava pressão no comprador e o comprador listava meu produto. Então, eu acho assim, quem quiser comprar o fundo vai ter que dar pressão no assessor para ele falar com o comprador, para o comprador abrir o produto na prateleira do supermercado. A analogia mesmo, né? Então, valeu, Rodrigão. Mas é isso, não tem na XP hoje, depois tu vai falar, mas eu queria encaminhar para dizer assim, cara, quais foram os maiores aprendizados da Forpus, que todo mundo aprendeu, né? Nesse corona, assim. Depois que vocês deliberaram internamente, assim, qual foi o maior aprendizado que vocês levaram desse corona
que vocês acham que pode levar vocês para as próximas crises? Assim? A gente achou, sem dúvida, a gente achou que o buraco era menos embaixo e a gente subestimou a capacidade egoística dos tomadores de decisão. O que isso quer dizer? A gente acha que o Banco Central brasileiro cortou juros para seguir meio parecido com o mundo, sendo que o certo era aumentar juros, mas ia ter que tomar uma decisão mais corajosa. A gente esperava uma união maior do legislativo com o executivo para fazer medidas. A gente está vendo aí o governo estadual, principalmente São Paulo, mas meio que todos, totalmente irresponsável e não pensando na população, e sim pensando em atacar o executivo, atacar o presidente, para buscar uma eleição agora em 2020. A gente imaginou que ia ter um comitê, entre aspas, né? Esse comitê não existe de maneira física, um comitê de solução de problema mais adulto, buscando mais a solução. A gente está vendo aí que provavelmente a China escondeu muitos dados, assim, isso é quase que verdade, quase que certo já que aconteceu. Não dá para ter 4 mil mortes que eles falaram? Eles têm menos que uma cidade da China, da Itália. E aí, o grande problema, e a gente também viu que tem uma histeria pessoal muito grande, assim, eu vejo amigos meus que o cara mora sozinho, tem 30 e poucos anos, tá? É óbvio que ele tem que se cuidar, é óbvio. Mas assim, o cara tá em pânico, ele tá em casa sozinho em pânico. Cara, pelo amor de Deus, cara, calma aí. Então, assim, a gente... Pessoalmente, eu tô vendo muito caso de insônia, de cara que não tá conseguindo dormir, assim. Cara, do meu meio, eu falo, caralho, velho, esse negócio... Isso vai dar errado, muita gente em casa a hora toda. Mas tem que ficar, claro. Eu com um filho de 2 meses, 3 meses, cara, eu saio... Aqui na minha casa tem uma zona corona, né? Então, na porta você tem uma marca, eu não posso pisar, minha mulher vem engraçada, mas é isso que você tá falando, cara. Tipo, então, assim, a gente vai levar que a gente deveria ter ficado mais tempo protegido. Não dava para fazer mais, mas assim, a gente imaginou que ia, assim, a histeria seria menor, tá? Então, foi um problema isso aí, e isso aí que a gente vai levar pra gente, que é cuidar mais e entender que o ser humano fica em desespero mesmo, cara. Massa. Agora eu vou entrar mais na Asset para finalizar aqui. Eu acho que... Saulinho, eu tenho... Desculpa, mas eu tenho 4 minutos. 4 minutos, então é o seguinte. Eu vou fazer o favor para você, tá? O fundo está no BTG, no Inter, no Orama, Nova Futuros, Invest Modal, Warren, Pi, Ativa, Necton, Terra, Mirai, C6, Daicoval, Genial e CM Capital. Beleza? Quem quiser saber... Ou seja, eu vou resumir. Está em absolutamente todas menos a XP. Exato. Então, palavras finais, 4 minutos. Se despede, faz um favor, grava de novo essa live que eu vou puxar depois de lá, tá? Deixa no teu Instagram, que eu vou fazer o favor de jogar no YouTube. Mas, pô, te despede. Obrigado, irmão. Ó, cara, um prazer, tá? Foi uma das lives mais legais, como deveria ser mesmo com você, que é irmãozão, cara. Porra, você foi um grande presente aí que eu ganhei o ano passado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Desculpa qualquer coisa. Cara, a Forpus é uma gestora de ações feita por sócios que tem todo o nosso dinheiro aqui. Então, quem investe na Forpus nada mais é do que estar pegando uma carona no que a gente faz com o nosso dinheiro. A gente busca ter muita proteção para não ter perdas grandes. A gente tem um lema aqui, a gente não acredita em dinheiro institucional. Tem um grande... Muita gente fala assim, você tem mais pessoa física, mais dinheiro institucional. Cara, não existe isso. O dinheiro pode vir de um banco, de um fundo de pensão, qualquer... No fim das contas, aquilo ali é a poupança de alguém que acorda muito mais cedo para poder salvar aquele dinheiro. E a gente tem que pensar dessa maneira, tem que olhar o dinheiro como... assim, as pessoas deixam de ver a família para gerar um pouco mais de renda, então a gente tem que cuidar daquela receita daquela pessoa. E uma dica para as pessoas: vocês gastam tanto energia, tanta força, fazem tanto sacrifício para ter dinheiro, cuide do seu dinheiro, não põe em qualquer lugar, saiba onde você está botando, estude. Você não precisa ler o balanço. Quando eu digo estude, não é ler o balanço de todas as empresas, não.
Leia o mínimo da empresa, do fundo que você vai pôr, do gestor que você vai pôr. Leia a carta. A nossa carta tem 2 parágrafos. Você demora menos de 1 minuto para ler. É muito menos do que aquela piada chata que você recebe no grupinho de WhatsApp do futebol, que não tem... Sim, leia a carta, pelo amor de Deus, para você saber o que está acontecendo. E é isso. Muito obrigado. Só uma pessoa perguntou, umas 3 pessoas perguntaram, mas, pô, ele é muito novo. Eu tenho 38 anos, tá? Então não sou tão novo assim, não. Então não precisa ser tão velhinho para trabalhar com gestão. Solinho, muito obrigado. Irmão, prazer, viu? A gente se encontra na física daqui a pouco. Tamo junto. Abraço. Tamo junto, irmão. Tchau, pessoal. Valeu.